Se você é sucessor, trabalha na empresa da sua família, tem um assunto que você precisa dominar. Já ouviu aquela frase, observando formigas enquanto os elefantes passam? Pois é, tem um elefante passando na economia, que é a questão dos juros. Eu sou Gustavo Sete, trabalho com empresas familiares, particularmente na formação, mentoria, desenvolvimento de sucessores e quero então falar hoje sobre juros. Esse é um assunto que você precisa dominar, você precisa saber o que está acontecendo. A economia tem a inflação e tem a taxa de juros. A taxa de juros geralmente é um pouco acima da inflação, que você tem um prêmio nessa história. O problema é que o prêmio no Brasil não para de subir, o chamado prêmio de risco. Hoje a gente já tem gente falando em 10%, quer dizer, os juros do país está 10% acima da inflação, os juros futuros. E a empresa e os consumidores não acessam essa taxa, né? Eu li ontem no Valor que o juro médio para as famílias está 27% a 30% ao ano e para as empresas está de 16% a 20% ao ano. Muitas empresas não têm condições de pagar esses juros, né? As famílias também não. Então esse é um assunto que precisa ser olhado com muita atenção. Se a empresa tem dívida, ela precisa de uma estratégia para lidar com essa subida de juros. Se a empresa tem sobra de caixa, ela precisa de uma estratégia para usar esse capital. E aí a gente entra numa deficiência muito grande que eu tenho visto nas empresas e nos sucessores, que é a questão de informações financeiras. Quer dizer, a empresa tem um caixa, uma posição de caixa. Todo dia ela paga contas e recebe contas. Como é que isso é daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, que é o fluxo de caixa futuro, o fluxo de caixa projetado? Então é preciso começar tendo um sistema básico de informações e tomar decisões. Quer dizer, se você tem uma dívida que não para de subir e essa dívida tende a aumentar, você precisa fazer alguma coisa. Se você tem sobra de caixa, se você tem dinheiro sobrando no caixa nesse momento, ótimo, hora de aproveitar, tem que investir esse dinheiro. Será que é hora de fazer uma aquisição? Será que é hora de trazer aquele executivo caro da empresa concorrente que está apertada? Então, por isso que eu falo, é um momento muito importante que essa questão está acima de quase todas as outras. Outros aspectos aqui influenciados pelos juros, formas de pagamento, né? Como é que o seu cliente te paga, quanto custa esse financiamento do seu cliente, o que os concorrentes estão fazendo em termos de formas de pagamento. E tem também a questão da saúde financeira pessoal, a sua e a da sua equipe, dos seus funcionários. Eu acho que 60%, 70% dos brasileiros têm dívidas. Então não é hora de ajudar essas pessoas, né? Trazer um professor, uma empresa de planejamento financeiro, tirar dúvidas básicas das pessoas, ajudar as pessoas, né, a lidar com essa situação, né? O consumidor final é aquele que paga as taxas mais altas, é o elo mais fraco da cadeia. Então é hora de olhar para as suas finanças pessoais e ajudar os seus funcionários, ajudar a sua equipe a lidar com essa situação. E aí, quando eu falo com meus mentorados sobre esse assunto, uma resposta muito comum que eu ouço é: o meu pai está vendo. O meu pai, a minha mãe, o meu tio, enfim, a geração mais velha, a geração que controla a empresa, está vendo. Ótimo que eles estão vendo, e aliás eles vão continuar vendo, né? Esse é um assunto tão estratégico, tão importante, que dificilmente quem tem o comando da empresa delega, né, decisões ligadas a dinheiro, ligadas a juros. Mas você precisa ter os seus conhecimentos, você precisa desenvolver as suas competências para lidar com isso, porque isso é muito importante, de forma que você consiga entender as decisões que a empresa está tomando, concordar ou não, ver o que você faria, mas enfim, estar junto, né? Não é o tipo de assunto que você deve delegar totalmente. Resumindo então, né, tem um verdadeiro elefante aí na sala da economia, que é essa questão dos juros. Traz muito risco, traz muita oportunidade e você precisa conhecer pelo menos o básico dessa história. Precisa de ajuda? Muitos sucessores não sabem por onde começar, têm dúvidas, têm vergonha, têm medo de perguntar, de não saber os termos básicos. Eu já lidei com isso tudo, tanto pessoalmente quanto orientando aí outros mentorados. Fico aqui à sua disposição para te ajudar. Essa é uma questão que em algum momento você vai ter que se aprofundar e quanto antes você fizer melhor, até para que você se coloque na mesma frequência, né, na mesma agenda de preocupações daqueles que hoje tocam a empresa.